Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco das ideias do Luiz Cláudio Figueiredo sobre a mente do analista, sabe? Opa, vamos lá. Um tema essencial. A gente pegou uns trechos da terceira edição para tentar entender o que realmente faz a mente de um analista, né? Porque, assim, parece que não é só saber teoria. Não mesmo. E o Figueiredo já começa, bem direto ao ponto. Ele diz que a mente do analista, essa disposição interna, é a condição número um para a psicanálise rolar. Mais que o divã? A sala? Sério? É o que ele diz. Mais importante que as condições materiais do setting, sabe? E ele até faz um alerta que que o excesso de teoria, aquela rigidez, pode mais atrapalhar do que ajudar. Nossa! É. Não é ter uma mente assim, atulhada de conceitos que garante a eficácia. Isso vai contra o senso comum, né? De que quanto mais técnico, melhor. E essa coisa da disposição interna me lembra aquele conceito de enquadro interior que ele traz. Exato, é isso. É como se o analista precisasse criar e sustentar dentro de si um espaço mental seguro, sabe? Um tempo protegido para a escuta, para o pensamento poder florescer ali. E o valor disso? Gera uma conexão profunda, imagino, não só com o analista, mas com a própria experiência de ser ouvido, de poder elaborar as coisas. Precisamente. E essa experiência repetida de ter esse espaço pode até, segundo ele, instalar na pessoa que está em análise um desejo de analista. Um desejo pela função da análise em si? Que interessante. É, um desejo por essa capacidade de escutar e transformar internamente que ela experimentou ali. Tá, e como isso se liga à capacidade do próprio analista? De onde vem isso? Aí ele conecta com uma ideia maior que ele pega lá do Ferenczi e do Bion, que é a função psicanalítica da personalidade. Função psicanalítica da personalidade. Explica um pouco melhor? Olha, a ideia é que essa capacidade de transformar a experiência emocional bruta, confusa, em sentido, é algo potencialmente universal, não é só do analista. Ah, entendi. Tipo a capacidade de sonhar que o Ogden fala, que pega as coisas do dia e dá uma forma. Exatamente. Essa capacidade no fundo, e o ponto-chave do Figueiredo é, isso precisa ser cultivado. Não é algo que você simplesmente forma num curso, do zero. Cultivado. Isso muda tudo. Quer dizer, não é só um treino profissional, é um potencial humano. O Ferenczi já falava disso, né? De aplicar em outras áreas. Sim, etnologia, direito, sociologia, ele via essa função como algo muito mais amplo. E para cultivar isso, exige umas qualidades bem particulares. Tipo quais? O que precisa para esse cultivo? Ele fala em elasticidade espontânea. Essa habilidade de oscilar, sabe? Oscilar como? Entre empatia, se colocar no lugar do outro, e manter uma distância para observar. Entre sentir o que o paciente joga em você, a identificação projetiva, e ao mesmo tempo se auto-observar nisso. Exige paciência também. Muita paciência. O Ferenczi até brincava que o analista tem que ser mais paciente que o paciente. Faz sentido. E aí entra tato, modéstia, sinceridade, uma adaptabilidade constante e uma certa liberdade para experimentar também, né? Não ficar preso. Nossa, é bastante coisa para gerenciar ao mesmo tempo. Como é que se mantém essa elasticidade toda sem, sei lá, sem se perder no processo? Boa pergunta. Aí que entra um outro conceito que ele usa do Robert Flies, o work ego, Work ego. o ego de trabalho. Isso, basicamente, é a parte da mente do analista que meio que gerencia a sessão. Funciona como uma dobradiça, ele diz. Uma dobradiça. É. Entre o quê? Entre se permitir mergulhar na experiência emocional com o paciente, sabe, entrar no jogo, no brincar, no sonhar junto, e ao mesmo tempo manter a clareza, a estrutura, a capacidade de observar o que está acontecendo. Ah, entendi. Dá a direção, mas sem ser rígido. Exato. É como um jogador muito bom. Ele conhece as regras, mas joga com liberdade. Improvisa ali dentro. O work ego bem desenvolvido permite que essa função psicanalítica funcione com espontaneidade, com potência. Tá ficando mais claro. Então, o quadro geral que está se formando aqui é bem diferente daquela ideia de formação como seguir um manual, né? Com certeza. Essa ideia de cultivo soa muito mais orgânica.
parte de um potencial que já existe e aí sim, usa as ferramentas clássicas da análise pessoal, supervisão, estudo, mas de um jeito menos rígido, menos prescritivo, talvez, mais focado em desenvolver essa capacidade interna mesmo. É por aí. Figueiredo critica um pouco o que ele chama de noções vulgares e ortopédicas de formação, sabe? Aquela coisa muito engessada. Entendi. Evitar a rigidez que ele mesmo apontou lá no começo. Exato. A essência, então, não seria aprender um monte de regras, mas sim cultivar essa função psicanalítica da personalidade. Essa capacidade de escutar, de transformar, de oscilar e ter um work ego funcional para gerenciar isso tudo. Perfeito. Essa distinção entre cultivo de algo interno e formação mais externa, baseada em regras, parece ser o ponto-chave aqui. É um ponto central, sim. E isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? Qual seria? Se essa tal função psicanalítica é mesmo uma capacidade humana mais ampla, latente, que precisa ser cultivada, como que entender isso poderia mudar o jeito que qualquer pessoa lida com a escuta do outro? Ou com a própria reflexão, com o entendimento das emoções no dia a dia? Levar essa ideia para fora do consultório. Pois é. Como isso poderia impactar nossa capacidade de entender experiências emocionais nossas e dos outros, muito além do setting analítico? Fica aí para a gente pensar.